Irmãos, o vídeo de hoje eu vou gravar Mateus 26. E, irmãos, eu vou ler primeiro e depois eu vou explicar. Tendo o Messias acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender o Messias à traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Irmãos, agora o 26 a partir do 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? E eu vô-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata, e desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para entregar. Irmãos, agora Lucas, a partir do capítulo 22, o versículo 47. Falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se do Messias para o beijar. O Messias, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do pai? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Mestre, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas o Messias acudiu, dizendo: Deixai, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se o Messias aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciões que viram prendê-lo, disse: Saístes com espada e cacetetes, como para deter um salteador? Diariamente estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Irmãos, agora eu vou falar a respeito do que eu li. Vocês estão vendo aqui que o Messias deixou bem claro que esses que buscaram matar ele faziam parte das trevas, né? O poder das trevas. Então, o que eu quero que vocês procurem entender é o seguinte, meus irmãos: quem são eles? Então, para vocês entenderem bem claro, como eu já falei, leiam Mateus 23. Então, tá aqui bem claro, irmãos, ó, no versículo 2. Mas eu digo, leiam, busquem a verdade, né? Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Eles atam fardos pesados, difíceis de carregar, os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças, e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não seis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E a ninguém sobre a terra chameis pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. Irmãos, no versículo 33, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação? Irmãos, o julgamento. Porque todos aqueles que estão seguindo, aqueles que se botam de guia, de pastor, porque o que eu estou tentando passar para vocês é o seguinte, irmãos. Judas, ele foi um discípulo. Ele andou com o mestre. Mas pelo sistema, pelo aquilo que ele foi ensinado, pelo que ele viu com o mundo, com a família, porque naquele tempo era o judaísmo, ele não se limpou, ele não nasceu de novo. Ele fez aquilo que estava escrito. Porque aquilo que estava escrito tinha que se cumprir, irmãos. Mas percebam, ele teve o privilégio de poder andar junto com o mestre.
com o nosso Messias, o Emanuel. E ele não reconheceu a verdade, irmãos. Pela contaminação do mundo, pelo que ele aprendeu com o mundo, pelo que ele viu, ele não creu naquilo que os profetas falaram e que foram mortos. Ele não conseguiu ver a verdade, irmãos, que hoje está aqui, a gente pega e consegue ler, porque naquele tempo, irmãos, só havia nas sinagogas, e mesmo assim não era uma Bíblia montada como a gente tem hoje. Eram pergaminhos, rolos, né, papiros que eles usavam. Mas o intuito desse vídeo é mostrar para vocês o seguinte, meus irmãos, que a gente vive nesse mundo e não está se dando conta do seguinte, de tudo que está sendo criado para nos anestesiar e para nós não crermos mais no Pai, naquilo que Ele fez, porque, como está escrito, Ele fez em 7 dias, e um dia para o Pai é como 1000 anos, irmãos. Então percebam, essa terra ela foi feita em 7.000 anos, mas a contagem dela só começa no primeiro dia, irmãos. Então, ele levou 7.000 anos para fazer, mas a contagem dela existir só começa no primeiro dia. Então, essa terra, ela está chegando a 7.000 anos. Então, não é como eles contam pra gente, irmãos. Tá na hora de despertar e de acordar. Porque ninguém veio do macaco, ninguém veio do Big Bang. Tá na hora de entender e fazer a vontade do Pai, o que está escrito, o que o Filho dele veio revelar para nós, que ele é o único pastor, ele é o caminho, a verdade e a vida. E o que ele veio fazer não é a vontade dos homens. Por isso que Judas não o reconheceu. Ele veio fazer a vontade do Pai que está no céu, o Criador de tudo, irmãos. Por isso que aqueles que estavam contaminados com o sistema religioso daquele período, que serviam ao Deus da terra, ao qual eu falei, que pedia sacrifícios, que derramava fogo e praga, né? Que ele tirou o povo do Egito assim, né? Dizendo que aquilo que ele fez foi glorioso, derramando fogo e praga. Mas essa é a diferença de reconhecer o nosso Pai que está no céu, irmãos. E está na hora de acordar e entender. Porque muitos estão tendo o proceder de Judas. Estão se botando contra a verdade do Pai, contra a palavra, contra o que está escrito. Porque preferem seguir os seus líderes, os seus fariseus e saduceus desse período. Porque todos aqueles que se assentam na cadeira de Moisés não estão fazendo a vontade do Pai, meus irmãos. Porque o Messias não se assentou na cadeira de Moisés. Como ele se assentaria na cadeira do acusador, irmãos? Ele veio o mais humilde possível, para que a gente reconheça, para que a gente pare de ser induzido pelos outros, para que a gente leia, para que a gente siga o que ele fez, o que ele falou, para que a gente tenha amor uns aos outros e para que a gente reconheça a verdade, que o Pai não habita em templos, que o Pai não é servido por mãos de homens, que o Pai não aceita elogios dos homens, porque ele conhece a todos, porque a todos ele deu a vida, irmãos. Ele que dá o Espírito. Mas percebam, é a gente que escolhe se a gente vai seguir o caminho reto, justo, da bondade, do amor, ou se a gente vai buscar as coisas do mundo, como Caim fez no princípio. Tá na hora de acordar, irmãos. Tá na hora de buscar se limpar. Tá na hora de se descontaminar de tudo que aprendeu, de tudo que viu, e abrir e ler de novo como está escrito, e reconhecer a verdade, porque a verdade não está sendo dita. Por isso que cada dia a gente vê mais maldade nesse mundo. Então o intuito desse vídeo era esse, irmãos. Parem e reflitam. Vocês estão buscando o Pai, vocês conhecem o Pai verdadeiramente. Vocês leram como está escrito, ou vocês só ficam ouvindo o que os outros dizem. Porque se vocês só escutam, vocês estão cegos, surdos e mudos. Porque na religião é assim. Vocês só podem ouvir o que aquele homem que se bota lá em cima num púlpito, num altar, fala, mas não pode perguntar e não pode falar. Não existe um momento de todos, quando se reunirem, quando Paulo falou, cada um falar na sua vez. Não, um só fala e o resto todo diz amém. Bate palma, dá glória.
coisas que o Pai não pediu. Então busquem, meus irmãos, porque está muito próximo. Um forte abraço a todos. Reflitam nesse vídeo, porque tudo que eu estou falando aqui, meus irmãos, está escrito. E foi o que o Messias, o Emanuel, que está em Isaías 7,14, Mateus 1,23, o nosso Salvador, ele veio revelar em nome do Pai dele. Um forte abraço a todos. Paz.